Oi, pessoal, meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do universo ou teoria do Big Bang. Desde sempre, a origem do universo ainda é um dos grandes mistérios para a ciência e para a humanidade. Uma das teorias mais aceitas para explicar como tudo surgiu é a teoria do Big Bang. A ciência, ela sempre tenta encontrar rastros do que aconteceu e montar a história. Então, diante das pistas que existiam, foi elaborada a teoria do Big Bang, que é a teoria da grande explosão. Segundo a teoria do universo, da origem do universo, essa grande explosão ela teria acontecido há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Então, no começo, toda a energia do universo, ela ficava concentrada em um único ponto, extremamente quente, denso, chamado singularidade. Quem assistiu o filme Interestelar, tem uma parte do filme que eles mostram no espaço a singularidade, que é um lugar onde eles falam que ninguém sabe o que existe lá. Então, no caso da física, esse ponto é um ponto denso, quente, de onde, no nosso caso, aconteceu a grande explosão, ou teve início essa grande explosão. Então, de repente, esse ponto começou a se expandir rapidamente, não como uma explosão comum que espalha fragmentos em um espaço vazio, mas como a própria criação do espaço e do tempo. E essa expansão continua até hoje. O homem não sabe exatamente qual é o tamanho do universo. Como eu disse, mesmo com toda a tecnologia atual e com todos os estudos, ainda não se sabe exatamente o tamanho do universo e nem a sua total composição. O que nós conhecemos um pouco mais a fundo é o nosso sistema solar, mas além disso, ainda temos poucas informações. Depois dessa grande explosão, surgiram as primeiras partículas fundamentais. Vamos entender então um pouquinho o que são partículas fundamentais. As partículas fundamentais, elas não possuem núcleo. Elas são partículas que vão atuar na formação dos elementos que compõem o átomo, como, por exemplo, o próton tem partícula fundamental, os nêutrons têm partículas fundamentais, os elétrons. Então, todos esses elementos que compõem, básicos, que compõem um átomo, eles são formados por partículas fundamentais. Essas partículas fundamentais, elas se organizam e elas vão dar origem aos elementos que compõem o átomo, principalmente próton, elétron e nêutron. Posteriormente, esses átomos se organizam e vão formar moléculas que formam substâncias, que formam matéria, e esse é o processo. Então, depois da explosão do Big Bang, surgiram as primeiras partículas fundamentais, e depois os átomos, e com o passar do tempo, as estrelas, os planetas e as galáxias. A radiação que sobrou dessa explosão, chamada de radiação cósmica de fundo, ainda pode ser detectada pelos cientistas, e ela serve como uma das maiores evidências de que o Big Bang realmente aconteceu. A gente sabe que para a ciência, as teorias elas funcionam preto no branco. Então, através desses vestígios, através de pistas, através de elaboração em laboratório, né, reprodução em laboratório de como seria o universo, né, no período do Big Bang, é que se comprovou essa teoria, e por isso que ela é a mais aceita até hoje. Mas como eu falei, pode ser que alguma coisa surja, né, alguma novidade surja aí, com os avanços tecnológicos, e algum dia essa teoria ela seja reformulada. A teoria em si, ela não explica o que existia antes da explosão. Por quê? Porque o próprio espaço e tempo começam ali.
Quando a gente começa a estudar a matéria, o comportamento dela, o espaço-tempo, a gente consegue perceber que é muito difícil e muito complexo compreender o que poderia ter existido antes. Mas é lógico que existem muitos especialistas com as suas teorias, com as suas hipóteses, certo? E criando, né, informações para o futuro em relação aos estudos espaciais. Espero que vocês tenham gostado da explicação dos slides, estudem bastante.